Olá, querido aluno CNU Bloco 4. Faz tempo que eu não passo por aqui para conversar com a galerinha. Estou até com saudade de vocês. Aqui é o professor Ricardo Russo, jornalista, professor de língua portuguesa. A gente está aí dando vamos fazer um trabalho intensivo com essa galera ainda do Bloco 4 CNU. Passada agora aquela indignação inicial, a gente pode baixar um pouco mais a adrenalina e pensar um pouquinho melhor sobre o que se pode fazer. Então, eu estou passando para dar uma atualização para vocês aí, tá? Se você não está inscrito, já aquelas recomendações paroquiais, né? Se você não está inscrito no canal, te inscreve no canal, recomenda, bota o sininho aí, faça as suas questões, as suas perguntas. Isso é muito importante para a gente construir esse canal, que é um canal voltado para o concurso público, em especial para o concurso público, para o auxílio de vocês aí, para a gente poder trocar informações, passar informações relevantes e importantes, porque esse é o objetivo do canal, à medida que nós, aqui é o professor que está falando, eu falo do lugar de professor, meu negócio é ajudar você nessa caminhada, que é a construção aí de uma carreira profissional numa empresa pública. Gente, a atualização é a seguinte, nós temos agora um momento em que as liminares estão saindo, certo? Então, a gente tem várias liminares saindo, e o que isso implica para quem está pensando se pode ou não entrar, se deve ou não, para usar o termo da moda, judicializar a questão? Eu preciso atualizar algumas coisas. Porque conforme as liminares vão saindo, vão aparecendo as justificativas da banca Cinsgran-Rio. E quanto mais justificativas houver, mas eles ficam presos a essas justificativas para explicar as notas. Então, eles não podem desdizer uma coisa que foi dita numa liminar. É isso que eu queria mostrar para vocês. Legal para vocês entenderem na prática o que está acontecendo. Então, aqueles alunos que eu estou atendendo agora, a gente tem várias coisas aqui já mais ou menos postas que nos servem como elementos. Você observe, cada liminar que sai com a fundamentação que é dada é um elemento que a gente vai recolher para usar quando necessário. Tá, eu não entendi muito bem. Tá, então eu vou te dar uma visão mais prática em relação a isso. Vocês querem ver uma coisa? Vamos lá. Eu tenho uma nova liminar aqui que eu recebi, mas antes disso, só para ser bem didático, eu vou falar pontualmente do segundo item da prova, que você vai lembrar, né, que diz assim: argumentação consistente sobre se há proteção adequada à mulher gestante ou lactante, ao nascituro, ao recém-nascido, nesse contexto hipotético, que é o contexto hipotético do estudo de caso que foi dado aqui na prova. Muito bem, tudo bem até aqui, legal. O que eu tenho questionado? O uso é um problema semântico, que é o uso da terminologia argumentação, à medida que argumentar é diferente de expor. Então, são dois tipos de dissertação. Dissertação é um texto de opinião, um texto abstrato, em que se discutem ideias. Isso é o texto dissertativo, você vai lembrar do tempo de colégio, né? Pois bem, quando a gente expõe, é uma coisa, a dissertação expositiva é uma coisa, a dissertação argumentativa é completamente diferente. Então, a argumentação remete a uma posição do autor que vai argumentar defendendo a sua ideia. O objetivo da argumentação é convencer ou persuadir o leitor. Então, o uso da terminologia argumentação aqui, especialmente ao lado do adjetivo consistente, é que deixa imprecisa esse comando aqui, e leva a uma interpretação subjetiva de muitos candidatos que entenderam dessa maneira. Então, não foram poucos os candidatos que entenderam dessa maneira. Então, a gente costuma dizer que quando a gente faz uma questão e muita gente entendeu de algum modo, de uma forma diferente, é porque a questão não foi bem formulada. Isso é comum no professor, né, de colégio. Você dá a prova para os alunos, faz uma pergunta, muita gente entendeu de maneira diferente daquela que você imaginava, porque a pergunta não foi bem formulada. Isso é muito simples. Na área da comunicação, a gente chama isso de ruído de comunicação. Ora, quando a gente pega argumentação consistente, você imagina o quê? Bom, eu vou argumentar o meu ponto de vista a respeito desse assunto aqui. Então, você remete a uma posição pessoal do autor. Então, é diferente do que você ficar preso à legislação. Quando você fica preso à legislação, você está só expondo o que a legislação diz, não o que você pensa. Legal? Então, o uso da palavra argumentação aqui remete ao problema técnico da questão.
Bom, essa é uma defesa que eu estou fazendo nos laudos que eu estou aqui, com os quais eu estou trabalhando, legal? Mas agora eu vou pegar a liminar para você ver. Nesse quesito aí, que é o segundo ponto, portanto, segundo comando da prova, esse candidato, ou melhor, essa candidata, teve a pontuação máxima, que são 10 pontos. São 5 comandos ali e cada um valia 10 pontinhos. Beleza? Ela teve pontuação máxima, legal? Agora eu quero que você observe o seguinte, olha só como a coisa vai estreitando e você vai cada vez mais descartando possibilidades. Então, no quesito argumentação, diz a liminar, ó, na justificativa liminar, né? Na justificativa da vaga. A argumentação, a candidata, eles continuam usando a palavra argumentação, né? A candidata discorre sobre o tema do caso concreto sem citá-lo diretamente, ponto. Aí tem uma coisa que a gente não sabia. Por quê? Eu não sabia, porque não tem a régua definindo, se não citar diretamente o caso em tela descontava pontos. Porque não apareceu nada que nos dissesse isso. A gente estava intuindo, porque quando você faz uma análise do estudo de caso, a gente sabe, e orienta o aluno, quando treina o aluno para isso, que ele precisa fazer a referência direta ao caso, a hipótese, né? O caso hipotético, tem que fazer uma referência direta. Muitos candidatos não fizeram. Fizeram uma dissertação falando sobre a proteção à mulher insalubre, mas não remeteram diretamente ao caso citado. Então, fica registrado aí para você, em relação a essa liminar aqui, a essa justificativa liminar do candidato, que não desconta pontos. Então, você não pode ter sido descontado se não se referiu diretamente. Beleza? Isso você anotou aí. Olha, tá entendendo onde eu quero chegar? Então, vai cercando a coisa. O que mais? Que mais que aparece aqui? Inicia comentando sobre a reforma trabalhista e a inconstitucionalidade declarada pelo STF. Teve gente que me perguntou, professor, eu citei o STF, a inconstitucionalidade. Será que eles descontaram em função disso? Porque a régua, ou o espelho de correção, não abordava isso. Já temos aqui a prova de que não houve desconto se você remeteu à reforma trabalhista e falou da inconstitucionalidade do STF, declarada pelo STF. Então, sabemos que esse é um elemento que conta também, não desconta pontos, em absoluto. Continua essa redação mencionando os danos à exposição. Então, você mencionou os danos à exposição a um ambiente insalubre. Isso é importante, né? Para gestante ou lactante. Legal. E conclui argumentando sobre os efeitos danosos que a exigência do atestado médico pode acarretar às mulheres. Então, aqui faz referência à não necessidade do tal do atestado médico, que era o que estava no caso hipotético. Então, se você fez referência ao atestado, se você falou que o ambiente era negativo, a exposição a esse ambiente insalubre era negativo para a mulher, para gestante e lactante, ora, você, então, tem objetivamente a resposta completa, e isso implica, qual é a importância disso? São 10 pontos aqui, nesse item aqui. Então, tem que computar 10 pontinhos aqui para você. Beleza? Eu vou tentar ir só um pouquinho mais adiante, que é um critério um pouquinho mais subjetivo agora que eu quero que você veja, tá? Eu vou trocar para o terceiro item, a empregabilidade das mulheres. Então, o enunciado da questão fala em empregabilidade das mulheres para o exercício de funções consideradas insalubres e o seu impacto no mercado de trabalho, tendo em vista o especial tratamento recebido quando gestante ou lactante. Então, quando você fala em empregabilidade das mulheres no mercado de trabalho e usa insalubre para o mercado de trabalho, tendo em vista o tratamento recebido, legal? Ora, e usa ainda a palavra impacto no mercado de trabalho, legal? Muitos candidatos imaginaram que eles tinham que discutir a questão do impacto no mercado de trabalho. O que essa legislação impacta? Ora, então o raciocínio dos candidatos foi um raciocínio lógico. Qual é o raciocínio lógico? Muito simples, não é? Se eu tenho uma lei que dá determinadas, digamos, de proteção a essa mulher, o mercado de trabalho muitas vezes se encolhe e elemento causal, já causa e consequência, e não emprega muitas mulheres. Foi esse o raciocínio lógico. E não é lógico esse raciocínio. Ou seja, o que acontece
isso impacta, essa legislação impacta no mercado de trabalho de que maneira? Essa foi a compreensão. De novo, isso remete a uma argumentação em que o candidato vai expor a sua opinião. Tanto é verdade que você vai olhar no seu texto, que se você fez isso, vai aparecer na superfície do texto o autor. Se você começa a se expor como autor, porque você vai emitir a sua opinião e mostrar que esse mercado é impactado, sim, por essa lei. Ou seja, você fez uma relação plausível de causa e consequência, que é um raciocínio plausível. Não foi isso. Isso não foi aceito pela banca. Legal? Vamos ver o que é que diz a liminar, para ajudar você a pensar, então, sobre isso. A liminar, nesse ponto, é o seguinte: no quesito empregabilidade, aí essa aluna, ela zerou esse quesito, legal? Então, são 10 pontos que ela perdeu. Tá? No quesito empregabilidade, para pontuar plenamente a requerente, deveria ter mencionado o impacto no mercado de trabalho, sim. Então, primeiro, tem que aparecer mercado de trabalho no seu texto. Teve gente que não mencionou isso, né? E o comando constitucional que confere especial proteção à mulher. Então, tinha que abordar o impacto e tinha que abordar a Constituição e o comando constitucional, que protege a mulher e o nascituro, impedindo que a empregabilidade seja impactada negativamente por eventual gravidez. A candidata não discorreu sobre o quesito e, portanto, não obteve pontuação, porque simplesmente não abordou a questão do mercado de trabalho. Só falou que a mulher era protegida, mas não falou explicitamente sobre o mercado de trabalho. Então, se não mencionou explicitamente o mercado de trabalho, não vai ganhar esses 10 pontos. Ora, isso é uma interpretação razoável, né? A gente tem que... Poxa, estão pedindo para você discutir impacto do trabalho, você não fala impacto do trabalho, continua falando da proteção à mulher, óbvio, você não vai ganhar esses 10 pontinhos. Mas olha só o que diz, ó, impedindo, eu vou pegar esse verbinho no gerúndio, impedindo que a empregabilidade seja impactada. Gente, impede. É isso, eu tenho que entender dessa maneira. O comando constitucional que protege as mulheres impede que a empregabilidade seja impactada. Ora, se eu vou emitir a minha posição, eu vou dizer, olha, eu acho que não, acho que ela prejudica de algum modo, porque, e aí eu faço as minhas justificativas. O que eu estou fazendo? Eu estou argumentando. Legal? Quando a gente argumenta, o que você tem que avaliar é a qualidade do argumento, e não o argumento em si, e não a opinião, mas como você argumenta. Mas eles quiseram entender apenas de uma maneira, que você tinha que dizer que impede que isso aconteça, que a legislação impede que isso aconteça. Então, isso é uma questão interpretativa, numa formulação que foi mal feita. Por quê? Porque eles querem saber o seguinte: a lei, de algum modo, ela protege, olha, o aluno discorre que protege, mas lá no finzinho, peguei um aluno hoje, né, que ele fala que protege a mulher, e fala de todas as questões protetivas, e no final, em uma linha e meia, ele coloca aqui a empregabilidade é de fato impactada por essa legislação, porque as mulheres muitas vezes são preteridas. Uma linha e meia. Ora, essa linha e meia provavelmente tirou pontos, a gente não sabe exatamente se 5 ou 10 pontos, mas tirou pontos desse candidato. Legal? Então, a gente está discutindo aqui uma questão semântica bem complexa em relação a isso. Mas as medidas liminares estão saindo, e conforme elas vão saindo, vão nos dando mais elementos para a gente pôr em discussão esse assunto complexo do bloco 4. Por que o tio tem insistido tanto nisso? Porque a gente precisa, e essa é a minha função aqui, não é? Passar para vocês essas orientações, para vocês começarem a pensar com muita seriedade em relação às questões discursivas, porque os candidatos, de modo geral, nunca deram bola e nunca olharam esses critérios das questões discursivas, né? Ou seja, confessemos aqui, legal? E mais do que isso, né? Você precisa lembrar, e a gente está aqui para isso, que quando o edital não especifica detalhadamente o que vai ser descontado, só diz assim, por correção da linguagem, mas não especifica o que é essa correção, que você tem prazo para impugnar esse edital. Né? Você tem prazo para justamente dizer, olha, esse edital está mal construído porque os critérios das discursivas não estão claros e específicos, estão genéricos. Portanto, a ação tem de partir, sim, também do candidato. O que a gente está fazendo aqui é uma cruzada nesse sentido, porque para justamente alertar os candidatos que estão sendo prejudicados,
que esse é um prejuízo que já vem acontecendo há anos, né? Eu venho brigando com isso há muito tempo, e a gente aqui precisa esclarecer vocês. Por quê? Porque se a gente entra no jogo, eu preciso conhecer claramente as regras do jogo, para usar uma linguagem metafórica bem comum. Legal? E não foi isso que aconteceu no CNU. Bom, para finalizar, vou reiterar isso aqui, não é um problema específico da Sesgan Rio. Ou seja, esse problema acontece com muitas bancas. Então, são erros diversos, né? Mas todas as bancas pecam muitas vezes na correção, na falta de treinamento aos corretores, na técnica de correção, na técnica da recorreção dos recursos administrativos, legal? Então, tudo isso tem que ser visto com muita atenção, e a gente está aqui para ajudar vocês. Então, comenta um vídeo aí, manda seu comentáriozinho. Eu quero saber como é que está a sua vida, eu quero saber se você já partiu para outra, o que você está estudando, o que você está se preparando, o que está vindo aí, para a gente trabalhar juntos aí, construir essa aprovação. Beleza, galera? Tamo junto.